O fascínio dos insondáveis mistérios do funcionamento do cérebro, às infinitas possibilidades da inteligência artificial, como a nossa vida vai mudar. O futuro não está a chegar, já chegou. Daqui a pouco com Arlindo Oliveira. Não perca! Neste programa, Arlindo Oliveira, docente do Instituto Superior Técnico, fala-nos dos desafios da inteligência artificial. No Fugas, saiba mais sobre o livro Memórias de África, de Filomena Amador. No Espaço Aberto, fica a par das atividades da Universidade Aberta. Professor do Departamento de Engenharia Informática do Instituto Superior Técnico, trabalhou no CERN, Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, é membro da Academia Portuguesa de Engenharia. Algoritmos e complexidade, inteligência artificial, bioinformática e design de circuitos digitais são as grandes áreas de interesse. Escreveu recentemente um livro sobre inteligência artificial, um ensaio sobre inteligências artificial e natural, aplicações e implicações sociais e económicas. Arlindo Oliveira, não é o seu primeiro livro sobre inteligência artificial. Por que é tão importante falar sobre inteligência artificial? Muito obrigada, antes de mais, por estar aqui connosco. Qual é a importância? Muito obrigado pelo convite. Bom, a inteligência artificial é um sonho antigo de colocar inteligência, de automatizar a inteligência, de automatizar o comportamento inteligente dos sistemas. E não é ficção científica? Não é ficção científica. Então, andamos a trabalhar nisto mais ou menos há 70 anos e neste momento já há inteligência em muitos sistemas, na Siri, na Alexa, sistemas com que interagimos no telemóvel. Mas na também, Bixby. Exatamente, mas também noutros sistemas, quando vamos comprar coisas online, os sistemas sabem as coisas que nos interessam, a propaganda que nos é mostrada em vários sítios, na web, nas redes sociais, tem a ver com os nossos interesses anteriores. Tudo isto são aplicações de inteligência artificial que de facto está em todo lado e até escondida às vezes em sítios onde não pensamos. Quando o telemóvel comunica com a torre, há métodos de adaptativos. Quando um carro reage a uma travagem, há métodos, há inteligência no sistema de controle das rodas. A inteligência artificial está em muitos lados e até em muitos lados onde não esperávamos que tivesse. Portanto, já está. Não vai estar. Já está. Vai estar mais, mas já está. O futuro das cidades inteligentes, no fundo. Das cidades inteligentes, quando escolhemos, quando usamos o Waze ou o Google Maps para decidir para onde é que vamos, estamos a usar um sistema de inteligência artificial que decide qual é a melhor, nos sugere uma boa rota. Portanto, de facto, está em muitos sítios e vai estar em cada vez mais sítios. É essa a ambição da inteligência artificial, de tornar sistemas que em princípio não seriam inteligentes, computadores, que exibam alguma forma de inteligência, que falem connosco em linguagem natural, que percebam que estão a ver, que saibam olhar para uma câmara de vídeo e percebam que está na câmara de vídeo e, por exemplo, acionem um alarme. Tudo isto são possibilidades futuras e algumas presentes da inteligência artificial. Mas também é importante que as pessoas percebam essa inteligência, a forma e os mecanismos como isso tudo se desenvolve. Como vamos de literacia tecnológica ou digital? As pessoas percebem o que está a acontecer, na sua opinião? Bom, são muitas camadas de tecnologia. E muitas camadas de informação, não é? Exatamente, e muitas camadas em cima da outra, não é? Há, digamos, uma literacia digital básica de saber como funciona um computador, de saber usar um computador, é uma coisa básica que neste momento é essencial em quase todas as profissões. Depois um nível um pouco mais avançado, saber como se programa um computador, que já é diferente de saber utilizar. E depois o mais avançado de todos, como se programa um computador de maneira a comportar-se de uma maneira inteligente. Portanto, são aqui vários níveis. Não espero que toda a gente conheça todos os níveis, mas quanto mais acima se estiver, mais capacitado se está para poder aproveitar esta tecnologia em aplicações diversas. Não era tanto do lado do aproveitar a tecnologia, mas do lado de saber o que nos rodeia para melhor nos defendermos também. As pessoas percebem que estamos perceber, não é? rodeadas... Sim, esse é outro fator, esse é outro fator. Aí não é tanto, digamos... E aí o papel do divulgador também. Exatamente. Aí não é tanto a componente, digamos, da pessoa que faz tecnologia ou que desenvolve tecnologia, embora a tecnologia agora esteja presente em muitas áreas da atividade, em muitos negócios, mas é também importante sabermos o que é que a tecnologia nos faz. Saber que quando andamos, por exemplo, a navegar na web, o sistema está a colecionar os sítios onde nós fomos. O sistema não é inocente. Enfim, o programador não será inocente, não é tanto uma questão de inocência, mas o sistema, a informação está a ser registada e essa informação pode ser usada quer para nos vender coisas, por exemplo, mas também para saber o que andámos a fazer, em que sítios estivemos, em que portagens passámos. Portanto, as pessoas têm de facto ter esta noção, um pouco na sua privacidade,
mas também que estão a deixar informação. Isso é um assunto complicado e, aliás, tem sido alvo de preocupações de vários governos, da Comunidade Europeia, da União Europeia, etc., que é justamente a regulamentação da inteligência artificial. De que maneira podemos garantir que todo este potencial é usado principalmente para o bem, para a criação de valor, e não tanto para aplicações mais negativas ou menos positivas, como acontece, aliás, em alguns sítios, em alguns regimes mais totalitários, que usam esta tecnologia para vigiar os cidadãos e para restringir as suas liberdades. De que forma é que a inteligência artificial está a interferir para o bem? Enfim, a minha pergunta seria no lado positivo, na universidade. O sistema de ensino e o sistema de ensino superior, em particular, são muito conservadores. O nosso modelo de ensino nas universidades, em geral, não variou assim muito nas últimas centenas de anos. Quer dizer, é uma das poucas áreas onde se pensar continua a haver um professor sentado numa secretária ou de pé, os alunos sentados em secretárias a tomar notas. É claro que temos ensino à distância, temos mecanismos que começam a aparecer, temos MOOCs, cursos online, mas o modelo básico numa universidade continua a ser bastante tradicional e, portanto, ainda não é extensivamente usado. E o que é que pode mudar? Mas eu acho que vai acabar por mudar, nas próximas décadas em particular. Uma das coisas que pode mudar é que é um ensino mais personalizado. Portanto, nós neste momento há um professor, há 30 ou 100 alunos numa turma, os alunos não podem ter um acesso privilegiado ao professor, não é? Porque o professor não tem tempo suficiente. E, portanto, acho que vão aparecer sistemas que vão servir, uma espécie de explicadores privados a vários níveis que o aluno pode usar para tirar dúvidas, para ajudar a resolver problemas. Eu li que é um assistente virtual, há várias experiências nesta linha. No Reino Unido, experiências que ainda são relativamente embrionárias, acho, mas onde já há alunos que tiram, quer dizer, muitas das dúvidas de um aluno, especialmente quando o aluno está a começar, são relativamente básicas, não é? Portanto, são muito repetidas e, portanto, não é muito difícil ter sistemas para dúvidas relativamente básicas em matérias relativamente simples. Que é um professor que está sempre disponível, exatamente, no fundo, 24 horas por dia. Está sempre disponível. E isso já é aplicado agora, já há call centers onde as chamadas são atendidas por sistemas automáticos, não é? E só em casos complicados é que são passados para um operador humano. Eu acho que o mesmo caso vai existir mais ou menos no ensino, portanto os alunos têm acesso ali a um explicador, a um monitor, mas, e depois perguntas empático, mais complicadas. Exato. O lado empático, porque na relação professor-aluno depois também há a inteligência nova geração nisso. Está muito habituada a não ter o contacto pessoa a pessoa, não é? As minhas filhas estudam com o computador ao lado, com colegas que estão noutros sítios, e às vezes noutros lugares do mundo, e portanto eu acho que os jovens adaptam-se relativamente bem. Além disso, o lado empático também é relativamente fácil de fazer com a inteligência artificial, não é muito difícil. Neste momento estamos a falar realmente de mensagens escritas que são trocadas. A Alexa tem humor. Exatamente, mas na prática, no futuro não muito distante, podemos ter um vídeo, portanto a pessoa fala de viva voz com um vídeo e pergunta, não percebo a forma resolvente das equações de segundo grau, e a pessoa, tu o que é que não percebes? Isto aqui que está debaixo da raiz quadrada é o quê? Tipo de interação que é... Mas isso é uma inteligência evolutiva já, não é? Vai evoluindo e aprendendo. São sistemas que são treinados, em princípio, eles são treinados em muitas dúvidas. Nós temos milhares ou dezenas de milhares de dúvidas que foram colocadas por alunos naquelas disciplinas, nestes casos. E, portanto, as perguntas acabam por se repetir um bocadinho. Muito do trabalho que o professor faz é repetitivo. Todos os anos o professor dá a mesma matéria, responde às mesmas dúvidas. Portanto, a partir do momento em que houver um registro suficientemente bom destas questões, é relativamente fácil treinar sistemas. Não diria, obviamente, para ter toda a profundidade e a complexidade que um professor e que um bom professor tem, não é isso que está em causa, mas 90% do trabalho que o professor faz é realmente muito repetitivo. Só sobram 10% ou 5%, onde ele é realmente criativo, onde estimula um bom aluno, onde cria uma nova ideia ou sugere uma nova ideia. A grande parte do trabalho de um professor, muitos níveis de ensino, incluindo ao nível de ensino universitário, é responder novamente a uma dúvida sobre a equação do movimento ou sobre a história de Portugal, quem era a mãe do Dom Afonso Henriques, enfim, não sei se mas isso não se dá na escola. Mas não substitui o pensamento crítico, vai, a reflexão. Ou acredita que isso vai acontecer também? Não, acho que isso é relativamente fácil de, até certo nível. Até assustador o que está a dizer. É um bocadinho, mas a profundidade às vezes é um bocadinho enganadora, porque consegue-se tirar uma profundidade surpreendente de sistemas automáticos. Os sistemas que foram agora treinados para jogar a nível melhor que os campeões do mundo, xadrez, Go, etc., aprenderam uma profundidade e uma reflexão que se pensaria que era impossível num sistema que aprendeu por si. E, portanto, há coisas, às vezes, um bocadinho surpreendentes neste aspecto. É possível os sistemas terem... Isso não o preocupa? Não, pensando a 50 anos, porque é muito difícil fazer futurologia neste momento difícil. Já, não é? Não me preocupa, mas é uma perspectiva desafiante, é uma perspectiva intrigante, não é?
Da mesma maneira, imagina que daqui a 30 anos vamos ter carros a conduzir autonomamente. Imagina que daqui a 50 anos os carros por omissão vêm sem volante. É uma coisa estranha, não é? Como é que um carro pode saber, como é que se consegue desviar? Mas, portanto, há ali toda uma estatística. Não se esqueça que estes carros aprendem com milhões de quilómetros que foram conduzidos por carros e por pessoas. Portanto, eles têm acesso a uma experiência muito vasta. Da mesma maneira que um cirurgião ou um médico podem ser, baseado em inteligência artificial, pode vir a ser muito melhor que um cirurgião ou um médico, uma pessoa, porque tem um acesso a uma experiência que nenhum médico pode ter, nenhum cirurgião pode ter feito 100.000 operações. E nunca está cansado à partida. Exatamente, mas percebe, o acesso à experiência, no caso de um diagnóstico, o diagnóstico é o caso mais simples, mais fácil que a cirurgia. Por exemplo, diagnosticar o que é que um doente tem, um paciente tem, quando entra com base nos sintomas, uma máquina vai muito rapidamente, se é que já não é, ser muito superior a um médico, porque tem acesso, nenhum médico viu 10 milhões de pacientes. Mas neste momento nós temos de ter a experiência de 10 milhões de pacientes que entraram com sintomas análogos ou semelhantes àqueles e ter isso em bases de dados. E, portanto, essa é uma das grandes oportunidades do lado bom da força da inteligência artificial. Exatamente, portanto, há muitas componentes boas. Há componentes más. Os componentes más, a meu ver, prendem-se com duas frentes. Uma é as questões de privacidade, que já são muito claras agora. Os riscos que existem para a privacidade. Se de facto tivermos sistemas que veem tudo, que analisam tudo, que conhecem tudo, a privacidade esvai-se, não é? Quer dizer, não é razoável pensar, porque não é só não andarmos com o telemóvel ou não andarmos de carro na via verde, é? Não podemos sequer andar com a cara descoberta porque as câmaras veem tudo e identificam. Sim, tudo. Portanto, acho que a privacidade é uma das questões essenciais. A outra parece um bocadinho menos preocupante, mas apesar de tudo relevante, que é a concentração de muita informação, muito poder, a última análise, poder económico e poder decisivo, no número relativamente pequeno de empresas que têm toda esta informação. E que, no limite, poderiam levar estas empresas ou os sistemas em si a terem capacidade de decisão política, etc., que não lhes é concedida por força da lei, por força das nossas regras. Não é? Professor Arlindo Oliveira, muito obrigada pela sua presença no magazine da Universidade Aberta. A importância da inteligência artificial. E agora, no Fugas, Memórias de África, as receitas da minha mãe, de Filomena Amador. Em determinado momento, que já não sou capaz de precisar, o tempo deixou de ter presente e passado. Tornou-se um bloco único. O futuro não era desejado. Esta foi a ideia que deu origem a este livro, que dei por título Memórias de África e que pretende prestar uma homenagem à minha mãe, que entretanto tinha falecido com depois de um processo longo de Alzheimer, doença que o meu pai também tem, aliás foram os dois diagnosticados no mesmo dia, e como filha sentia que havia muitas memórias de um passado vivido no continente africano, em particular em Angola, que necessitavam de ser registadas. Por isso, este livro remete para um conjunto de histórias. São histórias de infância, histórias de adolescência. Eu depois vou buscar também uma parte de um referencial gastronómico, porque os meus pais viveram em Angola em vários locais, gostavam muito de receber, e esse referencial que eu vou buscar também me remete muito para a descoberta de um tempo. Estamos aqui a falar dos anos da década de 60 e de 70, portanto, quando há uma série de materiais novos que começam a ser introduzidos no cotidiano doméstico, começam a ser introduzidos determinados aparelhos elétricos, há uma série de referências históricas que aqui surgem. E, ao mesmo tempo, há também uma reflexão que eu faço, e aí eu sou influenciada certamente pelo facto de ser docente, e no caso docente na área das ciências da educação, que é também relativa às questões do ensino. Eu fui aluna, fiz a escola primária, fiz o liceu em Angola, e essa minha experiência de estudante ocorreu num período
em que ainda estávamos sob um regime de ditadura e em que os referenciais que nós tínhamos e o modo como éramos ensinados tinha a ver com uma realidade completamente distinta daquela em que nós vivíamos. Por isso, eu relato muitas dessas histórias e ainda hoje tenho esse tipo de memórias que aqui aparecem também algures no livro, no fundo desses, o que eram os meus manuais escolares, o que eram os temas das redações que eu fazia na escola, enfim, tudo aquilo não tinha nada a ver depois com o que me rodeava. E essa criança, essa jovem, essa adolescente que surge aqui no meio de uma série de aventuras que passam, por exemplo, algumas que eu conto e que, enfim, a família acha sempre muita piada, o caso de ter tido um crocodilo como animal de estimação, ou o caso de uma aventura que eu passei no norte de Angola, quando há um senhor que aparece e diz: houve uma grande inundação, há um rio que está cheio, vamos ver a paisagem. E acabámos todos no meio do rio, soterrados, tivemos que ser salvos, porque o rio estava, mais uma vez, cheio de crocodilos, e tivemos que ser salvos, isto numa zona em que havia mosca de sono, enfim, foi toda uma tragédia, que acabou bem, felizmente, mas com muitos remorsos dos meus pais de me terem conduzido, enfim, uma criança para aquela situação. E há todas as histórias das formigas, do queiçondo, eu sei lá, quem vive naquilo que nós chamávamos em Angola o mato, enfim, cidades pequenas, cidades, vilas, tem sempre muitas histórias, muitas aventuras. É importante que elas fiquem registadas e também o manter esses episódios de uma vida que foi passada, teve determinadas características e que hoje já não é reproduzível, logicamente, não é? Mas pela qual continuo, enfim, a ter não saudosismo, mas acho que foi importante para as vivências que eu tive no futuro e que foi formadora daquilo que eu sou hoje, inclusivamente enquanto professora. Organizado pela Universidade Aberta em parceria com outras instituições de ensino superior, o 4º International Forum of Management contou com a participação de vários profissionais e investigadores na área de gestão. Dedicado ao tema As organizações na era digital, desafios para a sustentabilidade, o Fórum teve como principais objetivos a divulgação de conhecimentos, o desenvolvimento de boas práticas e a formulação de políticas públicas. A Universidade Aberta promove a criação, o desenvolvimento e a disseminação do conhecimento nas várias áreas do saber, através da edição de conteúdos, sobretudo em suporte digital. A produção de e-books tem sido um dos objetivos da Universidade Aberta para garantir o acesso aberto à ciência. Parte dos e-books da UAB são de acesso aberto e estão acessíveis no repositório aberto, constituindo assim uma opção de leitura que conjuga texto, imagem, áudio e vídeo. Aceda ao portal da Universidade Aberta e conheça os e-books em oferta. Por uma universidade do futuro e com futuro. Contribuímos com conhecimento numa aprendizagem partilhada e constante. Uma universidade aberta ao mundo. Obrigada por nos acompanhar. Até breve.